Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana? Um final de semana que tivemos títulos, né? O título do Fluminense, volto a repetir, já tivemos um vídeo no qual eu analisei esse título do Fluminense. Hoje, em específico, eu vou trazer a análise da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, tudo que de melhor aconteceu nessa rodada do final de semana, né? Obviamente o Fluminense não jogou porque estava cumprindo a sua tabela pela Copa Libertadores, vai jogar durante a data FIFA, né, que está próxima já, entre os dias 20 ali de novembro o Fluminense joga. Mas eu vou trazer para vocês talvez a melhora significativa das brigas, né, do Campeonato Brasileiro que vamos ter até o final do campeonato, né, até a 38ª no caso. Cara, jogos muito interessantes, jogos legais pra gente poder ficar atento aí, times pra gente ficar atento, porque tem muita coisa em jogo ainda no Campeonato Brasileiro, seja por título, seja por G4, G6, talvez um G7, quem sabe, e também pela briga contra a zona de rebaixamento. Vamos começar então. No sábado a gente teve o confronto entre Grêmio e Bahia, mas antes de começar desse confronto, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito e já deixar aí a sua opinião sobre os jogos da 32ª rodada. Cara, foi um jogo onde o Bahia perdeu muitas oportunidades de gol. O Bahia foi muito melhor do que o Grêmio nesse jogo, merecia a vitória. Só que, cara, quem tem o Suárez, né, tem acho que, sei lá, um ataque inteiro num jogador só. No futebol brasileiro, talvez seja até mais. A qualidade que o Luis Suárez traz para o ataque gremista é absurda e muito importante nessa reta final, nesse campeonato brasileiro que o Grêmio está fazendo. O Suárez com certeza é uma pedra fundamental ali, é um pilar fundamental nesse ataque gremista. Fez o gol do Grêmio aos 70 minutos, né, já na reta final do jogo ele fez 1-0, né, deu números finais à partida e colocou o Grêmio aí na briga, né, pelo título brasileiro. Acho o Grêmio um pouco mais difícil, assim como o Palmeiras. Eu coloco as duas equipes, Bragantino e Botafogo, como as principais favoritas da briga, mas a gente já vai conversar sobre essas outras três equipes. Também no sábado tivemos um empate xoxinho, né, meio molenga ali entre América Mineiro e Atlético Mineiro, o clássico mineiro, ficou empatado em 1-1. Mastriani fez o primeiro gol do jogo, curiosamente, né, fez o primeiro gol do América Mineiro, e aí no segundo tempo, já quase engatando para o final do jogo, o Paulinho fez o 1-1. Esse jogo ainda teve expulso, né? O Hulk foi expulso por xingar, ofender e fazer o sinal de roubo, né? Que é, enfim, fazer assim com a mão, né? Que tá roubando. Cara, eu acho que cansou, né? O Hulk, assim, já deu já no futebol brasileiro. É, chega de achar que o mundo tá girando em torno dele, que a arbitragem cerca ele, que ele é o visado, que ele é isso. Cara, é um atleta que reclama demais com a arbitragem. É um atleta que sempre pede falta em todo lance, em toda roubada de bola. Não tem roubada de bola dele, tá? Se o volante ou o zagueiro, lateral, enfim, defensor vai tirar a bola do Hulk, tira a bola dele, é falta, segundo ele, né? Na minha visão, é um excelente jogador, agregou muito pro Galo, mas só que tá fazendo vexame nas duas últimas temporadas, né? A temporada passada ele já começou a adotar esse ritmo de reclamações, nessa temporada ele renovou isso, né? Essa temporada, inclusive, que é a temporada menos artilheira dele pelo Atlético, é menos decisiva também. O Paulinho vem sendo o grande cara do Atlético nessa temporada, inclusive merece a convocação para a seleção brasileira. Mas o Atlético foi muito melhor que o América, né? Teve as principais oportunidades nesse jogo, que não foram grandes, né? Não foram muitas, mas foram ali que favoreciam o Atlético a vencer esse jogo. Ficou no empate, eu acho que é ruim pro Galo, que já projetava talvez uma briga direta pelo título, mas perde pontos ali para um adversário matematicamente ainda não rebaixado, mas que já não tem tantas chances assim de sair do Z4. Para finalizar a rodada do sábado, tivemos a vitória do Palmeiras por 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Cara, um jogo também muito xoxo, sem grandes oportunidades, né? O Everton não fez grandes defesas ao longo do jogo. Claro, tivemos alguns chutes ali de longe e tal, que levaram um certo perigo de parte do Atlético, né? Mas o Palmeiras não conseguiu dominar o seu rival em casa assim, entre aspas, na Arena Barueri. Óbvio que eu acho que ainda vai levar um tempo de adaptação para o Palmeiras entender o gramado da Arena Barueri, como ele funciona, e como ele pode se alterar e pode alterar, né, o rendimento da equipe, o desempenho da equipe dentro de campo. Mas com 6 minutos o Endrick já fez 1-0 numa jogada não tão individual, né, porque o passe foi muito bonito do Rafael Veiga e ele conseguiu uma finalização mais bonita ainda de cavadinha em cima do Bento. Fez 1-0 que daria números finais ao jogo,
Eu até achei que esse jogo seria como foi do primeiro turno, né, um 2-2 com bastante gols. Mas o Palmeiras conseguiu se segurar na reta final, mesmo com a zaga reserva, né, ou nem com zaga reserva, né? O Palmeiras, que começou a jogar com 3 zagueiros, entrou em campo nesse jogo com o lateral direito, né, o Marcos Rocha fazendo a de lateral direito. Né, jogou Marcos Rocha, Naves, né, um menino de 20 e poucos anos, e Luan também na zaga do Palmeiras, né, fora os outros laterais, Mike e Piquerez, que fizeram as alas. Mas uma boa vitória do Palmeiras, eu acho que uma vitória para dar moral e para encurralar mesmo o líder do campeonato, né? O Palmeiras chegou a 59 pontos, iguala a pontuação do Botafogo, que perderia na segunda-feira para o Vasco. Mas no domingo, tivemos a vitória do Bragantino por 1-0 com gol do Elinho, um gol não, né? Um golaço do Elinho no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que o Bragantino poderia ter terminado essa primeira etapa com mais gols, né? Poderia ter até goleado o Corinthians ainda no primeiro tempo, porque deu um totó de bola no Corinthians. Foi dominante mesmo, assim, dominou do começo ao fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o ritmo caiu um pouco, e aí o Corinthians começou a equilibrar mais a partida, mas nada muito de grandes chances criadas, né, desperdiçadas por algum dos dois times. Vitória merecida do Bragantino, é a melhor equipe desse duelo e mereceu vencer com esse talento do Elinho. E o Bragantino, que agora depende só de si para ser campeão brasileiro, né? O Bragantino tem a rodada que está faltando contra o Flamengo, mas tem um confronto direto também contra o Botafogo. Se o Bragantino vencer o Botafogo, automaticamente já passa a equipe carioca na liderança do torneio. O Bragantino, que há 4 anos era só Bragantino e disputava a Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, com a aquisição da Red Bull, o time se tornou uma grande potência no futebol brasileiro, né? Disputando já a Copa Sul-Americana, final de Copa Sul-Americana, quando foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Mas é uma grande equipe, já tinha sido campeão brasileiro em 93, 92, 90, enfim. O Bragantino, né, o próprio Bragantino foi campeão na década de 90 e agora tem a chance de ser campeão novamente, agora pela primeira vez por pontos corridos. É um bom time, é um time muito bem treinado, que vem de uma safra de bons técnicos, né, de Maurício Barbieri, que conseguiu até chegar na final da Sul-Americana, e agora com o Caixinha, né, à frente da equipe, o português Caixinha. Cara, é uma equipe a gente olhar com outros olhares, com mais atenção, porque pode render bons frutos, não só nesse ano, eu acho que vai conseguir essa vaga para Libertadores, é fato. Não sei se vai conseguir o título, porque eu acho que tem muita água para rolar ainda, além do confronto direto. Mas também para o ano que vem, né? Tomara que o Bragantino mantenha a base do time, que o time consiga contratar novos jogadores e conquiste também essa casca, né? De continuar disputando títulos, de crescendo cada vez mais, tendo mais expressão, porque isso vai fazer bem cada vez mais ao futebol paulista, né? O futebol que eu estou inserido aqui, no caso, né? Sou do estado de São Paulo, então eu fico muito feliz de ver o Bragantino e Palmeiras, dois times paulistas, brigando pela liderança talvez do Campeonato Brasileiro, e esse título ficando por aqui no estado de São Paulo. Também filosofia feita. Tivemos a vitória do Internacional fora de casa contra o Cruzeiro, o Inter que não entregou nesse jogo, mas caiu demais de rendimento no segundo tempo também. O Inter fez 1-0 com o Maurício na primeira etapa, o Wanderson fez o 2-0 no início do segundo tempo, o Inter acomodou-se, sentou-se no placar e chamou o Cruzeiro para o ataque, né? O único problema é que o Cruzeiro tem um ataque horrível, com uma péssima pontaria, que não consegue criar, não consegue converter as chances em gol. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro só conseguiu fazer o seu gol nos acréscimos com o Bruno Rodrigues de pênalti. Foi um jogo, mais uma vez, muito fraco do Cruzeiro. Mas sei lá, eu acho que o Cruzeiro nessa rodada visita a zona de rebaixamento, né? Entra na zona de rebaixamento pela primeira vez. Tem que ligar o sinal de alerta, mas, cara, tem muita gente ali junto com o Cruzeiro, né? Tem o próprio Vasco que tá com 37, o Goiás que também tá com 35, se vencer já sai. Tem o Santos, enfim, tem muitos times que estão. O Bahia também está por ali. Então tem muitos times próximos, né? O Corinthians está a 3 pontos na zona de rebaixamento também. Então são times que estão próximos, que ainda não conseguiram desgarrar, né? Sair dessa zona ingrata, dessa briga ingrata até o final do Campeonato Brasileiro, e que provavelmente vão continuar nessa briga até o final. Até mesmo o Inter, cara. O Inter fez 42 pontos, mas não está jogando tão bem assim, né? Vem de alguns lampejos e tal. É o que pode tirar a equipe dessa briga contra o Z4, mas às vezes esses lampejos já não resultam mais. Se a gente for lembrar nos últimos 2 jogos do Inter em casa, contra Curitiba e contra América Mineiro, o time fez um pontinho só, né? Aí teve que sair fora de casa e vencer o Cruzeiro.
Então não sei, cara, a Libertadores ficou longe pro Inter, acho que o time não briga pela Liberta esse ano, vai ficar de fora da competição. Mas é um time que oscila demais e a gente não pode esperar muita coisa. O Cruzeiro, cara, já não tem mais como consertar o ataque. É tentar, talvez, começar a converter essas chances que cria em gol, né? Porque o time não tem como consertar mais, né? Faltam 6 rodadas para acabar. O time não joga essa rodada no meio de semana, né? Porque tem o jogo foi adiado contra o Vasco. E aí vai jogar só no final de semana. Então tem um tempo aí, um tempinho para treinar e calibrar esse ataque para esses jogos que vão ter aí essa sequência ingrata do Cabuloso. No Ceará, né, em Fortaleza, o Fortaleza perdeu para o Flamengo de 2-0, né? Pedro e Luiz Araújo fizeram os gols do Mengão, que venceu com uma vitória até que tranquila, se a gente for parar para pensar, né? O Fortaleza teve algumas chances, mas não foram aquela chance, não foi aquele domínio todo. Cara, ainda tá pesando, né, em cima do Fortaleza a derrota na Sul-Americana. Eu acho que poderia ter encarado com uma certa normalidade a mais, não tá sofrendo tanto, não sendo tão melancólico assim igual tá sendo nesses últimos jogos do Fortaleza. Mas eu acho que o Fortaleza tem que ligar o sinal de alerta se quer ficar com talvez alguma vaga para Libertadores, né? O time já começa a ver uma certa distância, são 11 pontos que separam da Libertadores, acho difícil o Fortaleza brigar por isso até o final. Então talvez já manter uma vaguinha ali na Sul-Americana, que eu acho que vai acontecer, né? O Fortaleza está ali no meio entre São Paulo e Fluminense, e provavelmente essas equipes não vão subir tanto na tabela, o que pode sobrar alguma vaguinha ali para talvez o Fortaleza já pensar na Sul-Americana no ano que vem. É uma equipe que pode ser campeã da Sula no ano que vem se manter esse projeto no Brasileirão. Também no domingo tivemos a vitória do Goiás por 1-0, e é encerrando a rodada de domingo, é verdade, por 1-0 em cima do Coritiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná. Rafael Guzzo fez o gol do Esmeraldino, que foi o melhor em campo, né? O Goiás foi melhor do que o Coritiba em todo o jogo. Era uma vitória provável, eu já colocava minhas fichas nessa vitória. Não foi tão elástica quanto eu imaginava. Elástica assim, tá, gente? Não tô falando 6, 5-0. Mas, pô, um 2-0, dava pra rolar, dava pra negociar. Mas 1-0 acho que tá de bom tamanho, até pro Goiás voltar a vencer, né? Vinha de uma sequência de 4 jogos sem vitória. Já vence agora de novo e não deixa as equipes de cima desgarrarem tanto dele. É difícil a vida do Goiás, é muito difícil. Nesse jogo em específico, nesse meio de semana, recebe a equipe do Santos em casa, em Goiânia, o que pode fazer com que a equipe vença, né, e tirar pontos e até mesmo sair do Z4 e empurrar o Santos mais perto da zona de abaixamento. Mas tem que ligar um sinalzinho de alerta, cara. Não vai ser fácil a vida do Goiás até o final, até porque o Vasco tá começando a jogar melhor, né, mais bem, difícil, mas está jogando melhor. Assim como o Cruzeiro pode ser que engate uma sequência boa de vitórias e saia dessa zona também, mas tudo vai depender, né? Tem um si muito grande. Eu não vejo o Cruzeiro vencendo assim, tá? Mas talvez uns pontinhos, alguns empates ajudam o Cruzeiro a sair dessa zona ingrata. O Vasco surpreendeu todo mundo e venceu na segunda-feira o líder do campeonato, Botafogo, por 1-0, com o gol do Paulo Henrique, um belo gol, né? Saiu driblando e chutou de canhota, muito bonito, no canto do Lucas Perry. 1-0, cara, e acho que uma vitória justa até, né? O Vasco conseguiu dominar muito bem o Botafogo. O Botafogo não criou tanto, teve uma finalização certa no gol durante toda a partida. E se a gente for lembrar, tipo, associar, né? O líder do campeonato precisando vencer, precisando virar um resultado num clássico e chutar uma bola no gol, é muito pouco, cara. Mostra, e eu quero trazer para vocês esse tema aqui, que eu tô vendo muitos youtubers comentando isso também, mostra como esse campeonato até o final vai ser um campeonato muito além do futebol, frase clichê, né? Mas muito além do futebol, vão ser jogos mentais. Então talvez o Palmeiras, se o Palmeiras for derrotado, acho que pro Flamengo, vai significar muito mais pro Palmeiras, né? De que tipo, beleza, não vamos conseguir, pode ser isso, né? Não vamos conseguir brigar, perdemos agora esse jogo, não vamos conseguir brigar até o final, do que talvez o Botafogo fale, opa, voltamos aos eixos, né? Vamos voltar aos eixos, vamos voltar a vencer. Eu acho que não, até porque o Bragantino tá até melhor do que o Palmeiras na questão de desempenho, né? A equipe tem um jogo a menos e tá ali com 58 pontos, colada nos dois, e pode passar os dois se vencer o jogo contra o Flamengo, já só igualando a número de jogos dessas equipes. E o Botafogo, cara, tá passando por um momento de oscilação muito grande, né? Se a gente for parar pra ver aqui, o Botafogo já engatou o 4º jogo seguido e o 3º seguido de derrotas sem vencer. Veio de um empate, veio de 3 derrotas seguidas para Cuiabá, Palmeiras e agora o Vasco, e a gente não tem perspectiva de melhora, né? O Botafogo não tá criando tanto.
não está criando espaços de contra-ataque, que era a principal ferramenta, a principal arma ofensiva do Botafogo era a transição rápida e contra-ataques rápidos, que foi o que funcionou contra o Palmeiras no primeiro tempo, né? Não estamos vendo isso nos outros jogos, nesse jogo exclusivo contra o Vasco, não vi isso, e eu já não vejo essa facilidade para o jogo de meio de semana contra o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai entrar fechado, não vai dar tanta liberdade assim para o Botafogo criar, envolver o adversário. Então talvez uma vitória contra o Grêmio também seja um pouco complicada. E aí vamos supor, né, o primeiro desses 3 times a jogar é o Bragantino na Vila Belmiro contra o São Paulo. Estranho, né? Mas é na Vila Belmiro contra o São Paulo mesmo. Eu não vou falar tanto do último jogo, gente, da rodada 32ª, porque é Santos e Cuiabá, onde ficou 0-0, um jogo fraco, ruim, horrível. Foi ruim pros dois, entendeu? Tipo, não ajudou muito o Cuiabá também a sair já da zona de rebaixamento e não pensar mais nisso. E não ajudou o Santos também, porque o Santos fez 38 pontos, tá um pontinho só de voltar pra zona de rebaixamento. Se Cruzeiro, vamos supor, Goiás, Cruzeiro, Vasco e Bahia vencerem já nessa rodada, o Santos já vai para baixo e já fica com 2 pontos, né? Dependendo aí de diferença desses times que vão passar por ele. E aí fica muito complicada a vida do Cruzeiro. É óbvio que Cruzeiro e Vasco jogam entre si, né? Então talvez o Santos não entre na zona de rebaixamento. Mas vocês entenderam, né? Meu ponto de vista, vocês entenderam. Essas equipes podem passar o Santos e passar por muita pontuação. Então eu acho que a vida do Santos está muito complicada até o final. Até porque o Santos vai começar a pegar times da parte de cima, né? Que talvez estão brigando com a Libertadores, né? Enfim. Mas voltando, cara, vai ser um jogo muito mental, até pela parte de baixo também. Né? Você começa a associar as chances dessas equipes de ficarem na Série A, ou de ficarem na Libertadores, ou de serem campeão brasileiro, pelo momento e pelo desempenho que essas equipes estão tendo dentro de campo. O Palmeiras não está jogando tão bem quanto eu imaginava, como jogou no segundo tempo contra o Botafogo. E sim, está tendo um jogador que tem um psicológico vencedor, um psicológico que de chamar a responsabilidade, que está sendo o Endrick nesse momento. Então, muito pela estrela do Endrick, o Palmeiras está conseguindo se reencontrar no Campeonato Brasileiro. Sonhar com esse título brasileiro. Mas eu acho que o coletivo do Bragantino está um pouquinho mais refinado, está um pouquinho mais azeitado, para conseguir pontos nos próximos jogos e até mesmo vencer o Botafogo. É complicado, porque o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Bragantino, né? Vai ser no Nabi Abichedi, provavelmente com a casa cheia e com o Botafogo já com mentalidade destruída, corroída pelos últimos 3 jogos. Eu não esperava o Botafogo jogando tão mal como jogou contra o Vasco. Talvez aí, sei lá, das 31 rodadas, né? O Botafogo não jogou 32. Das 31 rodadas do Botafogo, o jogo contra o Vasco foi o pior jogo do Botafogo na temporada. Jogo assim, nos 90 minutos. Os últimos 45 minutos contra o Palmeiras foram desastrosos, mas foram só 45 minutos. Os 90 contra o Vasco foram de chorar, assim, do torcedor do Botafogo ficar melancólico no estádio, porque foi um jogo ruim, foi um jogo de péssimo desempenho ofensivo do Botafogo, como eu falei, uma finalização. Então o psicológico da equipe vai contando cada vez mais para isso, para o desempenho dentro de campo, para a pontuação da equipe nessa reta final. As tabelas são difíceis, não são fáceis, igual muita gente está falando que o Palmeiras tem uma tabela mais fácil do que as outras e tal. Cara, são difíceis porque vamos ter ainda uma data FIFA nesse meio que vai parar o Campeonato Brasileiro, então a gente não sabe como essas equipes vão aproveitar essa data FIFA, não sabe como essas equipes vão estar nessa data FIFA, talvez o Palmeiras esteja em primeiro, o Bragantino esteja em primeiro, e aí o Bragantino vai ter jogos, e talvez vai ter jogos durante essa data FIFA contra o Flamengo, então talvez já faça uma gordura nessa data FIFA para ser campeão brasileiro. Então não sei, cara. É um campeonato que está em aberto. Eu acho que talvez, né, me corrigindo aqui, eu acho que talvez a vaga para o G6 esteja um pouquinho definida, né? Já que o Flamengo está a 4 pontos no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não está jogando tão bem assim. O Fluminense também está completamente desfocado no Campeonato Brasileiro. Fortaleza está mal, São Paulo também está muito mal. O Internacional nem sonhos, né? Porque 11 pontos e com o futebol que o Inter tem não vai brigar pela Libertadores. Então talvez o dia 6 seja esse, né? E só a ordem das equipes ali que mude até o final do Campeonato Brasileiro. Né? E aí, cara, eu acho que é uma roleta russa mesmo saber quem fica em primeiro, quem vai ser o campeão brasileiro esse ano, mas eu defino essas 3 equipes, né? Palmeiras, Botafogo e Bragantino brigando pelo título até o final. Não acho que o Grêmio tenha forças, não acho que Atlético e nem Flamengo vão conseguir, independente do resultado do meio de semana, tá? Se o Flamengo vencer o Palmeiras e chegar a 56, eu ainda acho que tá muito difícil. Porque o Flamengo enfrentando o Bragantino
E o Bragantino, no momento que tá, eu acho que o Bragantino tem chances grandes de vencer o Flamengo nesse jogo que tá faltando. Sim, 90% de chances do Bragantino vencer o Flamengo nesse jogo, tá? Nesse jogo contra o Palmeiras, no caso, eu coloco 50-50. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Mas contra o Bragantino, no momento que o Bragantino tá vindo, e como eu falei, volto a ressaltar, né? O Bragantino tá azeitado, cara. É um time gostoso de assistir. Cria oportunidades, defende muito bem. O Cleiton tá muito bem. Então é uma equipe muito bem azeitada que vai render bons frutos ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que até título. E no Z4, aí eu já acho que tá um pouquinho mais aberto. Porque eu acho que desde o Cuiabá, Inter, que tá com 42 pontos, que não tá jogando bem, o Inter tá um pouco mais tranquilo. Mas não tá jogando bem. Então, 5 pontos ali do Z4 ainda assusta, né? Porque são 2 joguinhos, 2 tropeços do Inter e o Inter já volta para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro, inclusive, o Cruzeiro perdeu 2 jogos e já tá ali, entendeu? Já entrou, tá na tampa, mas pode vencer também e sair. E aí é onde empurra as equipes que estão ali embaixo. Então, Cruzeiro, Vasco, quer dizer, Goiás, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Santos, Corinthians, Cuiabá, Inter, estão ali. Sinal de alerta ligado, atenção redobrada, porque a briga continua. E o lema do Abel Ferreira, né, cabeça fria e coração quente, cara, eu acho que vai ser o lema para essas equipes até o final do Campeonato Brasileiro. Cabeça friaça, foco 100% mantido, porque esse Campeonato Brasileiro tá muito aberto ainda e faltam 6 rodadas, no mínimo, né? No mínimo faltam 6 rodadas para acabar esse Brasileirão. Cara, que felicidade ter esse Brasileirão completamente aberto, arreganhado, para que qualquer coisa aconteça até o final dele. Um abraço, meus queridos, fiquem com Deus até o próximo vídeo, que vai vir provavelmente na sexta-feira, com a análise da rodada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.